Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo. Mas antes de darmos continuidade, quero pedir a você que se inscreva no canal da Congregação Messiânica no Brasil, acione o sininho das notificações para que você possa receber os nossos vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário, participe conosco nesse projeto, ok? Nós estamos numa série de estudos, de explicações relacionados às solenidades de Yahvé. Então nós abrimos esse período, estamos já no terceiro vídeo. Nós falamos sobre a Páscoa, nós falamos sobre a festa dos Asmos e hoje falaremos a respeito das primícias, a festa das primícias. Uma festa que fica entre a celebração dos Asmos e a chamada festa do Pentecoste, ok? Então nós vamos falar sobre ela hoje, seu contexto de época e o contexto atual, ok? Todo o simbolismo, a espiritualidade que existe em torno dessa celebração. As pessoas estão acostumadas a celebrar, comemorar feriados no nosso calendário civil. Muitas dessas festas elas têm uma questão relacionadas, uma questão religiosa, e outras não. Mas a questão é que as pessoas estão acostumadas a comemorar feriados. As pessoas só não estão acostumadas a ouvir falar dos feriados de Deus. As pessoas não estão acostumadas a ouvir falar dos feriados que o Eterno estabeleceu na sua palavra. Algumas delas, na realidade, não querem nem saber disso, não tem a menor importância, porém comemoram os feriados no calendário civil. Tanto que hoje, em particular, nós estamos aí num período que é chamado Carnaval. Começou na sexta-feira e vai até terça-feira. Então tem muitas pessoas que não vão trabalhar nesse período, vão viajar, enfim, vão celebrar essa festa, ok? Mas quando se fala das solenidades de Yahvé, dos feriados do Eterno, as pessoas demonstram uma certa antipatia. Outras, por conhecer um pouco de Bíblia, já falam: mas isso é coisa para o judeu. Eu disse um pouco de Bíblia. Já diz logo: isso é coisa para o judeu. Na realidade, o que a gente precisa entender é que tudo que o Eterno faz, ele faz com um propósito, né? E às vezes esses propósitos ultrapassam o propósito original de época. Ou seja, no caso das festas, existe muito simbolismo envolvendo essas festas. E quando nós fazemos uma análise mais profunda, a partir de uma visão hebraica das Escrituras, a gente percebe que, na realidade, essas festas, elas desenham o plano da salvação. Hoje já dá para a gente falar um pouquinho disso. Mas antes de qualquer coisa, eu vou falar a respeito da festa em si, ok? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico capítulo 23 para nós fazermos a leitura desta festa, ok? Então vamos lá. No que consiste essa festa, né? Então, Levítico capítulo 23, a partir do versículo 9. Acompanhe comigo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: olha só, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, que fizerem a primeira colheita, já os primeiros frutos, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Eterno, ou seja, vai apresentar ao Eterno aquela primícia, aquela oferta, né? Primeiro fruto, vai apresentar ao Eterno para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, e moverá o sacerdote. Versículo 12: e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto ao Senhor.
E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de um hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então isso aqui é um mandamento, ok? Todos os anos deveria ser feito essa festa, essa solenidade. A questão de apresentar ao Eterno as primícias está relacionada aos primeiros frutos. É uma festa de colheita, né? Uma festa agrícola, na realidade, uma festa agrícola, e está relacionada à colheita. Então esses primeiros frutos, eles deveriam ser levados ao templo e teriam que ser apresentados ao Eterno, para que o Eterno abençoasse não só a colheita, como também as plantações futuras. Então era necessário que se apresentasse ao Eterno frutos, ok? Vou falar de novo, vê se você pega aí. Era necessário apresentar ao Eterno os primeiros frutos. Muito bem. Esse é o contexto de época e essa festa realizada todos os anos dentro desse mandamento. Agora, o que ele significa para nós? Nós observamos essa data de festa? Sim, nós observamos. Observamos para lembrar ao povo que na chamada Nova Aliança, no contexto da Nova Aliança, os servos do Eterno, eles precisam apresentar ao Eterno os primeiros frutos. Precisa se apresentar frutos. Então, uma pessoa, ela vem para Jesus, para Yeshua, aceita Yeshua como seu Salvador, naturalmente ela vai passar por um processo. E dentro desse processo é natural que os primeiros frutos aconteçam. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui umas passagens bíblicas para exemplificar isso. Por exemplo, Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus, abra comigo em o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8. É uma questão de necessidade, uma obrigação praticamente. Mas veja bem, essas palavras aqui, elas são ditas por João Batista. No começo de seu ministério, a partir do capítulo 3, explica isso muito bem. No versículo 1, por exemplo, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E a pregação de João Batista consistia em que? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o início do ministério de João Batista, e a sua pregação se resumia a isso: arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós continuamos a leitura, a gente percebe que ele dá de cara com alguns homens. Por exemplo, versículo 7: vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos, é natural que as nossas ações demonstrem isso. Então essas ações, elas são chamadas de frutos. Frutos, ações. Ok? Frutos dignos de arrependimento. Ações dignas de arrependimento. Então quando a gente vem para Jesus, para Yeshua, é natural que durante algum tempo a gente passe a mudar. A gente muda
A nossa visão de mundo muda, nossa mente tem que mudar, o nosso caráter precisa ser moldado, o nosso coração precisa mudar. E eu passo então a dar frutos, que seriam essas novas ações, essas novas perspectivas, essa nova visão de mundo, esse novo comportamento, essa nova maneira de falar, de se expressar, né? Ou até o vocabulário muda. Tem pessoas que falam palavrão demais, mas quando vem para Yeshua, para o Salvador, vai continuar falando palavrão? É claro que não, precisa dar frutos dignos de arrependimento. Se eu me arrependo da vida que eu levava, é natural que eu pare de falar palavrão. E tantas outras coisas que eu podia mencionar aqui. Eu estou falando palavrão só a nível de exemplo, ok? Então, quando nós lemos ainda os evangelhos, João, por exemplo, João capítulo 3, é uma passagem bastante conhecida, a maioria conhece essa passagem de cor, porque é o encontro que Yeshua tem com Nicodemos. Vamos abrir? João capítulo 3. Acompanhe comigo. Olha só. O versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Yeshua e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Eterno não for com ele. Aí o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, no versículo 3, ele responde o seguinte: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então é necessário, para ver o reino de Deus, nascer de novo. A continuação do diálogo, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí o Senhor Yeshua responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Ser uma nova criatura, né? Então o que simboliza nascer de novo? Nascer de novo está relacionado às atitudes, às ações, às palavras, às intenções. Aquele homem moribundo, né? Moribundo que vivia no mundo, vivendo os prazeres do mundo, que dava fruto no mundo, ou seja, as suas ações estavam relacionadas às práticas desse sistema mundano. Quando essa pessoa vem para Yeshua, para o Salvador, tem dois nascimentos aí que nós podemos citar baseados aqui em João capítulo 3. O primeiro é o nascimento da água. E o que é nascer da água? Nascer da água é no momento do batismo. Quando você é batizado nas águas, no nome do Messias, em nome do Senhor Yeshua, no nome do Senhor Jesus, ou seja, quando você é batizado na pronúncia do nome do Messias, você nasce ali da água. Você é lavado dos pecados e você nasce ali uma nova criatura para viver o quê? Uma nova vida. Aquela vida de pecado é sepultado ali no batismo, como diz as Escrituras: sepultados, pois, no batismo, vivam agora em novidade de vida. Então nós morremos no batismo, aquela velha criatura morre, e subimos da água para viver uma nova vida. Então aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que falava palavrão não fale mais, e assim por diante. Mas não pode ser só uma questão externa.
essa transformação precisa ser interna. Então, o nascer de novo está relacionado a isso, às novas práticas. E essas práticas, essas ações, essas palavras são como fruto. Então, está muito claro no texto de João capítulo 3 que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino ou entrar no reino. Então, nascer de novo é uma condição para a salvação. Sem o novo nascimento não há salvação, ok? Então, se não houver frutos dignos de arrependimento, como nas palavras de João Batista em Mateus capítulo 3, verso 8, não tem como entrar no reino. Então, nós estamos falando de um ponto de salvação. Então, a festa das primícias, ela vem para me lembrar, todos os anos, de que eu não posso ficar estagnado, de que eu não posso achar que eu já alcancei um patamar de excelência e deixo de tomar cuidado na minha vida, porque eu preciso dar fruto, preciso apresentar fruto. Aquela árvore que todo ano dá fruto, chega num ano que ela não dá fruto, e a partir daquele ano ela não dá mais fruto, o que você faz com ela? A árvore dá fruto todo ano. Tá lá, todo ano dá fruto. Eu tinha um pé de abacate na minha casa, por exemplo, todo ano ele enchia de abacate. Era uma coisa maravilhosa. Mas se porventura esse pé de abacate passasse um ano sem dar fruto, 2 anos, o que eu vou fazer com ele? É claro que uma árvore em casa é maravilhoso, né? Tem a sombra, tem os pássaros. Mas eu digo, para quem trabalha com a agricultura, para o agricultor, manter uma árvore, manter uma planta que não dá fruto, ela está tomando o lugar de uma que dá fruto. Então, naturalmente, para o agricultor, aquela árvore não tem mais serventia. Então, corta-se e lança-se no fogo. Não tem o que fazer. Ok? Então, é uma comparação. Uma comparação é um aspecto espiritual, simbólico, e é importante nós entendermos isso na nossa vida, ok? Para a nossa vida. Então, ainda no Evangelho de João, exemplificando o que eu acabei de dizer, abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 15. Abra aí, capítulo 15 de João. Ok, vamos ver então. Capítulo 15 de João. Eu vou ler a partir do versículo 1. Olha só o que diz aqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, ou todo galho, né, em mim, dá muito fruto. Toda vara que em mim não dá fruto, versículo 2, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Então, se nós estamos limpos pela palavra, nós já estamos aptos a dar fruto. É isso que Yeshua está dizendo. Vocês, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. No versículo 2, diz, toda árvore ou toda vara em mim que não dá fruto, atira. Mas limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aí o versículo 3 diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ou seja, ele está dizendo, vocês já estão aptos para dar mais fruto. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se nós não estivermos ligados em Jesus, se nós não estivermos ligados em Yeshua, se não tivermos comunhão com Ele, é impossível dar fruto. Mas quando eu falo fruto, é esse fruto de novas palavras, uma nova perspectiva, moldar o caráter, mudar a mentalidade, todo esse conjunto de questões aí relacionados às novas atitudes, aos frutos, aos novos frutos,
ou aos frutos dignos de que eu me arrependi da antiga vida, dos meus pecados, se eu não estiver em Jesus, se eu não estiver em Yeshua, se eu não tiver comunhão, eu não consigo dar esses frutos. Eu vou continuar sendo aquela velha criatura dentro da igreja, arrumando confusão com os irmãos, com as pessoas, né? Estou um pé no mundo, um pé na igreja, ou então eu sou aquele agente que traga o mundo para dentro da igreja, afrontando a direção da igreja. Trago o mundo para dentro da igreja e ainda confronto a igreja, dizendo que não tem amor na igreja. Ou seja, a pessoa quer trazer o mundo para dentro da igreja, quer viver aquela antiga criatura que não dá fruto no reino e afronta a direção da igreja ainda, dizendo que a igreja não tem amor. Complicado, né? Então aqui está muito claro: produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se você se arrependeu da velha vida, se arrependeu dos seus pecados, naturalmente as suas atitudes vão mostrar isso. Como é que eu me arrependo de fazer algo, mas eu não mudo as minhas atitudes? Não teve arrependimento. E aí, quando nós lemos João capítulo 3, fica claro que se não nascer de novo, ou seja, se a minha vida não estiver baseada neste novo nascimento, nas atitudes desse novo ser, dessa nova pessoa espiritual, é claro, nascer do Espírito, eu não entro no reino, vou ficar do lado de fora. É sinal de perdição. Então, é um ponto de salvação. E aí, devido à importância da coisa, todos os anos, essa festa maravilhosa vem trazer a memória de que eu preciso dar frutos, apresentar as primícias ao Senhor. Ou seja, eu tenho que ser uma nova criatura, eu não posso esquecer disso. Não posso. Continuar a leitura aqui. O versículo 4, né? Eu sou a videira verdadeira. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Foi o que eu acabei de dizer. Se não estiver em Yeshua, se não estiver em Jesus, não consegue dar fruto. É o que ele está dizendo aqui. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim? Quem está em mim? E eu nele, ou seja, se houver comunhão, este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim é impossível dar esses frutos, ok? Então a chave de tudo é ter comunhão com Yeshua, ter comunhão com Jesus, para se manter na plataforma dessa nova criatura, ou estar nesse processo constante de crescimento e de aperfeiçoamento espiritual. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, naturalmente não vai dar fruto, mas a continuação do versículo diz: será lançado fora. Como quem? Como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, é muito claro que a festa das primícias está relacionada aos primeiros frutos. No contexto da chamada nova aliança, eu venho para Jesus, venho para Yeshua, eu tenho que demonstrar que eu me arrependi realmente dos meus pecados. E como que eu demonstro isso? Fazendo o que eu fazia antigamente? É claro que não. Eu preciso dar frutos, ok? Não nasceu da água do Espírito, não pode ver o reino. Mas se nós estivermos em comunhão com Yeshua, estivermos em comunhão com Jesus, então nós daremos muito fruto. Porque não tem como você ter comunhão com Yeshua e não dar fruto. Se você tem comunhão com Yeshua, você vai dar fruto. Então essa palavra também é uma palavra que nos dá muito discernimento em relação ao novo nascimento, em relação às atitudes, às palavras que as pessoas tomam, atitudes ou falam no seu dia a dia, ok? Então a festa das primícias, querido, ela vem todo ano para nos alertar em relação a isso. E aqui eu já gostaria de fazer um percurso de caminho baseado nessa festa. Nós já falamos que essas festas elas revelam o processo de restauração na vida do ser humano, fala sobre o plano da salvação para o ser humano. Então, a Páscoa representa o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro me livra da morte. O sangue do Cordeiro livra-me da morte, me dá vitória sobre a morte, o sangue do Cordeiro.
Então a comemoração da Páscoa está relacionada a isso, a vitória sobre a morte. A festa dos pães asmos me lembra da vida amarga que eu vivia no mundo, mas que eu preciso deixar o fermento no Egito, preciso deixar o fermento lá no mundo. Eu preciso vir, já que eu vim para Yeshua, agora eu preciso deixar o fermento lá no Egito e ser uma nova massa. Mas eu faço isso quando eu venho, tá? Você não precisa deixar o fermento, o pecado antes de vir, porque senão você não precisa de Salvador. Então você vem, através da Páscoa você vem para Yeshua, recebe o sangue remidor para ser uma nova criatura. Mas é importante lembrar que o fermento do Egito deve ficar no Egito. Tem que ser uma nova massa. Precisa ser uma nova massa, ok? E as primícias me lembram que agora, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, simbolizando a Páscoa. Agora, deixando a antiga vida lá fora, os pecados, a prática do pecado, o fermento do Egito, sendo uma nova massa, simbolizado pelos asmos, agora eu preciso já apresentar ao Eterno os primeiros frutos. Ok? Então até aqui nós temos a Páscoa, os asmos e as primícias. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o Pentecoste, ok? Então eu queria que você meditasse nessa explicação que tem uma conotação simbólica e espiritual e que não nos isenta de observarmos os feriados do Eterno, as solenidades de Yahvé. O plano de Yahvé é perfeito, a revelação do Eterno no que diz respeito às festas anuais é perfeito, tá ok? E quando nós somos enxertados na oliveira, como revela a carta aos Romanos, então nós passamos a nos alimentar da seiva, ok? Então nós somos enxertados, é o jambuzeiro bravo enxertado na oliveira. Então nós aprendemos com Israel, nós aprendemos com a palavra do Eterno, aprendemos com a Torá a verdadeira virtude no que diz respeito aos ensinos da palavra. Então aquilo que nós já conhecíamos, quando você tem uma visão hebraica das Escrituras, é como se você jogasse mais luz sobre aquilo que você já conhece. É só isso. É mais luz, para você ter uma visão mais clara a respeito daquilo que o Eterno revela dentro da sua palavra, ok? Então, continue fazendo seus comentários na nossa página. Não se esqueça de sempre olhar se o sininho das notificações está ativado. Ver se você ainda continua inscrito no canal. E nós vamos avançando assim com essas meditações, com esses vídeos explicativos. Se você precisar de um estudo mais específico, uma vez que a gente está fazendo aqui apenas um resumo do estudo, dessa visão hebraica, dessas solenidades de Yahvé, se você precisar de um estudo mais profundo, mais detalhado, nós temos e podemos te mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, enfim, nós podemos mandar com certeza para você, ok? Então nós vamos ficar por aqui. Até a próxima semana, no próximo vídeo. Shalom!